Aleluia! Jesus mesmo é digno de ser louvado. Para sempre exaltado Ele é. Para sempre adorado Ele é. Oh, esse nome, esse grande nome, esse nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Essa noite eu falei, é uma noite especial e Deus vai estar falando contigo através do nosso pastor, o pastor Dr. Wallace. Deus tem preparado uma palavra para você. Vocês que estão nos escutando, essa é a hora mais importante. Deixa qualquer coisa que você está fazendo, porque Jesus está nesse lugar e Ele vai falar. Está na hora de se concentrar, porque Deus merece toda a sua atenção e Ele vai fazer algo muito importante na sua vida. Eu vou convidar o pastor Haroldo para orar, para Deus usar o nosso pastor Wallace para pedir a unção de Deus descer sobre ele, porque Amém. Deus tem uma coisa muito especial para nós essa noite. Amém. Senhor, te agradecemos por essa noite, por tua palavra sobre romper com o passado, a chave para a nossa bênção. Senhor, confessamos que em Jesus somos abençoados, mas precisamos cooperar para poder entrar nessa bênção. E uma dessas chaves é romper com o passado. Eu te peço, Senhor, por tua unção sobre nosso irmão Wallace, sobre o pastor Wallace, para que ele possa, Senhor, ser usado por ti para falar para cada um de nós. Senhor, fala através dele, usa a boca dele, Senhor, para nos falar. Senhor, vai além do que ele preparou, vai além, Senhor, do que ele tem feito, Senhor. E que tua palavra vai em cada coração. Tira as pedras nos corações, tira as espinas nos corações, tira qualquer coisa, Senhor, que pode nos impedir que essa palavra dê fruto. E Senhor, que essa palavra seja protegida nos corações de cada pessoa. Que essa palavra, Senhor, não somente as pessoas que estão nos assistindo agora, que seja no Zoom ou no Facebook, mas as pessoas que vão nos assistir depois, que essa palavra transforme a vida de muitas pessoas. Que muitas pessoas venham ter um encontro contigo, venham entrar nas suas bênçãos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com você, o pastor Wallace. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, essa noite a gente vai abordar um tema extremamente importante e também, ao mesmo tempo, muito sensível. Então, eu quero orar de novo e pedir a você que está ouvindo a gente que abra o seu coração para Jesus. Porque você precisa ter uma mente e um coração aberto agora para você entender o que a gente vai abordar. Muitas pessoas, eu tenho pregado essa mesma mensagem para muitas pessoas. E eu tenho percebido que algumas pessoas não aceitam isso como verdade. Porque acredita que uma vez que você foi na igreja e fez uma oração de fé, já está tudo certo. E você não precisa fazer mais nada, Deus já fez tudo. Você não tem nenhuma participação na vida cristã. Deus faz tudo em você e é tudo Deus. E isso não é verdade biblicamente, né? E, na verdade, traz uma certa irresponsabilidade sobre a pessoa que quer buscar Deus e quer ser de Deus, né? A pessoa que pensa dessa forma, ela está aceitando certa irresponsabilidade. E Deus não é um Deus que delega irresponsabilidade para ninguém. Todo mundo é responsável por tudo que faz. Se não fosse dessa forma, o inferno seria injusto, né? Então, eu quero que você ore junto comigo agora e peça a Deus, abre a minha mente, abre o meu coração para eu entender essa palavra, porque é de extrema importância para você o que a gente vai abordar aqui hoje. Amém? Pai, eu quero apresentar ao Senhor cada uma das pessoas que estão assistindo agora essa mensagem e que vão ver essa mensagem no futuro. Em nome do Senhor Jesus,
A minha oração é porque o Senhor visita cada um de nós que estamos ouvindo agora e que ouvirão essa mensagem no futuro e abra nossas mentes e os nossos corações para entender essa realidade. Romper com o passado, a chave para a nossa bênção. É isso. Eu suplico ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu quero que a gente leia um versículo. Eu mesmo vou ler esse versículo. Está no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12. Vamos ler o 10, o 11 e o 12, por favor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio para a sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas todos quanto o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Tem outras versões que diz que ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você grave esses versículos, se possível, anota eles, porque a gente vai voltar neles no final dessa mensagem. Antes da gente entrar no tema da mensagem, a gente vai ler muito a palavra. Então, eu peço a você também que tenha paciência, porque é importante, cada versículo que a gente vai ler é importante para o que a gente vai abordar hoje. Amém? Para que você entenda o porquê a gente deve romper com o passado. A gente deve pôr um fim no passado. Se você não entende isso, você vai viver uma vida muito aquém do que Deus espera de você e provavelmente você não vai conseguir viver uma vida cristã plena. Pessoal, por causa disso, por causa que os cristãos hoje desprezam o romper com o passado, o se desligar do antigo homem, do velho homem, por causa disso, os cristãos estão vivendo numa decadência espiritual cada vez maior e estão se perdendo. Muitos começam bem na igreja, mas passam 2, 3 anos, se desviam e se perdem. É por causa disso, então eu quero chamar sua atenção para isso. Se você está nessa condição, você que está ouvindo essa mensagem, se você começou a caminhar com Deus, mas você se desviou e se perdeu, eu quero que você escute com atenção o que a gente vai abordar aqui hoje e que você abra o seu coração, a sua mente para a palavra de Deus, para Deus operar em você hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Por favor, que o pastor Haroldo leia para nós Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 9, por favor. Ok. Estou lendo Lucas 19, versículo 1 a 9, na versão que chama Nova Versão Transformadora. É a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de imposto. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueus, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demorar, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero que vocês observem um ponto na história de Zaqueu. Zaqueu, ele fez a fé dele em Deus levou ele a uma atitude, uma ação. Ele não somente creu em Deus, ele não somente confessou os pecados dele ao Senhor Jesus, mas ele tomou uma atitude. Então, eu quero que você preste atenção nisso. E agora a gente vai ver outro caso de outra pessoa que foi a Jesus, entendeu? E teve um encontro com ele também, mas teve uma atitude diferente. Pastor Janil está na área? Amém. Você pode ler para nós Marcos,
capítulo 10, versículo 17 ao 22. Marcos, capítulo de número 10, versículo 17 ao 22. Amém. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A gente tem dois casos de duas pessoas que se encontraram com Jesus, mas a atitude deles foi diferente. Os dois acreditavam que Jesus era um mestre vindo de Deus. Zaqueu acreditava nisso e o jovem rico também acreditava nisso. Os dois amavam a Jesus, de certa forma, porque o Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, o jovem rico correu e se ajoelhou diante de Jesus. Os dois tiveram a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Inclusive, os dois tinham o mesmo problema. Porque o problema deles era riquezas, dinheiro. Mas um deles teve uma atitude e o outro teve outra. Qual desses Jesus disse que saiu salvo e qual desses Jesus disse que saiu condenado? A Bíblia diz, como o irmão Haroldo leu lá no Evangelho de Lucas 19, que Jesus disse que hoje veio a salvação a essa casa, quando o Zaqueu tomou uma atitude em relação ao pecado que ele tinha. Mas a mesma Bíblia diz, lá o capítulo que o irmão José Newton leu, que Jesus olhou triste, que o jovem rico se foi triste, porque ele tinha muitas posses. Jesus declarou salvação na vida do Zaqueu, mas na vida do jovem rico, se a gente continua lendo o texto, ele disse que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo que esse jovem rico se perdeu, em outras palavras. Qual a diferença entre os dois? A diferença é o verdadeiro arrependimento. Se você que está ouvindo a gente hoje, se você tem acompanhado as nossas lives anteriormente, pode voltar no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e ver as nossas lives, nossas outras pregações. A gente está pregando sobre o mesmo tema, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho, sobre como ser salvo, sobre o mesmo tema todo o tempo. Talvez você já fez uma oração de fé, né, pedindo que Jesus entrasse na sua vida. Mas qual atitude você está tomando para com Deus? A atitude que você está tomando é igual à atitude do Zaqueu ou é igual à atitude do jovem rico? O Zaqueu, quando ele estava face a face com Jesus, ele viu, Jesus não precisou falar para ele qual era o pecado dele. Ele viu, ele sabia qual era o pecado dele. E ele tomou uma atitude. E fez uma coisa que hoje poucos crentes fazem. Ele fez uma coisa chamada restituição. Primeiro, ele deu metade do que ele tinha para os pobres, porque ele sabia que ele tinha enriquecido ilicitamente. Né? E depois ele quis devolver 4 vezes a quem ele enganou. Isso quer dizer que ele ficou pobre. Porque os cobradores de impostos naquela época eram odiados. As pessoas, se vocês prestarem atenção no texto, as pessoas diziam: por que Jesus está entrando na casa desse homem que é pecador? Todo mundo sabia que ele era um grande pecador, porque ele roubava, ele enganava os pobres.
roubava nos impostos. Todo mundo sabia que ele era um ladrão. E Jesus foi na casa do ladrão e salvou ele, sem dizer nenhuma palavra. Por quê? Porque o Zaqueu teve uma atitude em relação ao seu próprio pecado. A atitude foi o arrependimento. Mas o arrependimento do Zaqueu não veio com uma confissão de lábios apenas. Veio com a restituição. O jovem rico, eu acredito que ele sabia que a riqueza dele era um problema, mas ele nunca quis admitir isso. E ele queria seguir Jesus se deitando sobre o pecado do amor das riquezas. Jesus não permitiu isso. Jesus falou, se você quer me seguir, vamos pôr um fim em um problema que você tem. Você tem um ídolo no seu coração, e esse ídolo são suas riquezas. Você tem que pôr um fim nisso hoje, agora, se você quer me seguir de verdade. E aí ele foi embora triste, porque ele não queria separar o seu coração completamente para Jesus, se separar das riquezas. Ele amava as riquezas, ou na mesma proporção que ele amava Jesus, ou até mais do que Jesus. Ele tinha um ídolo no coração dele. E a atitude dele foi ir embora. Não foi igual ao de Zaqueu. Talvez essa noite, você que está ouvindo a gente é o jovem rico da história. Talvez essa noite você está indo na igreja, mas você está deitado sobre algo que Jesus quer remover da sua vida há muito tempo. Eu quero te dar uma palavra de Deus essa noite. Deus quer te saber. Deus quer que você viva a experiência de Zaqueu. Mas Deus não pode te obrigar a fazer isso. Você tem que dar um passo de fé e um passo de arrependimento verdadeiro e decidir restituir. O que é a restituição? A restituição, né, é parte do verdadeiro arrependimento. O nosso tema de hoje é rompendo com o passado. Para você romper com o passado, você precisa restituir o que foi errado. Porque o verdadeiro arrependimento, ele vem com o sentimento de correção. Se você não tem esse sentimento de correção, você sente que você errou, mas você ainda está tranquilo em cima dos seus erros, ou você quer esconder os seus erros, isso quer dizer que você sente no máximo remorso. Você não está arrependido. A gente tem falado aqui, várias vezes, em várias lives sobre arrependimento. E por que a gente está abordando esse tema? Porque é o arrependimento que vai dar para você a experiência de Zaqueu. Jesus vai dizer para você a mesma coisa que ele disse para Zaqueu. Hoje a salvação veio nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Você vai ser acolhido na família de Abraão. Você vai se tornar um filho de Deus. Você vai começar um relacionamento com Deus verdadeiro. E isso é o que vai te abençoar. Pessoal, se Deus está com você, se Jesus está dentro do seu coração, você está abençoado. Porque tudo que Deus tem, você também tem. Você tem livre acesso ao Pai e a todas as bênçãos que Ele tem. Talvez você está indo na igreja porque você quer um carro. Meu amigo, não repreende e ora e pede perdão a Deus por esse espírito de pobreza que você está carregando. Você tem dentro de você um espírito de pobreza. Você está olhando para Deus, que é a fonte da vida e de todas as bênçãos, buscando só um carro. Sendo que Deus pode te dar muito mais do que isso. Ele pode te dar paz verdadeira, que ninguém vai roubar. Ele pode te abençoar financeiramente, materialmente. Ele pode abençoar a sua família. Quando Deus entrar na sua vida, as coisas vão mudar. Ele pode te dar um propósito para essa vida que é fútil, que é uma vida de busca de bens materiais. Sua vida, desculpa te dizer sinceramente, sua vida é fútil. Hoje você quer um carro, amanhã você quer o quê? Quando você conseguir o carro, você vai querer o quê? Você está correndo, como dizia o rei Salomão, você está correndo atrás do vento. Cada dia, você está vivendo um ciclo. Cada dia você vai querer conquistar uma coisa, passa para outra, conquista outra, passa para outra, e nunca você está satisfeito. É assim. Responda para você mesmo, se você está ouvindo essa mensagem.
É assim que eu estou vivendo? Faz essa pergunta para você mesmo. É assim que eu estou vivendo um ciclo em que eu dou voltas e voltas e voltas e voltas e não desfruto da vida, não consigo aproveitar do que eu tenho. Compro uma coisa nova, daqui a 10 dias eu já estou enjoado dela e quero comprar outra. É assim que você está vivendo? Vivo para criar um status, para que as pessoas possam me ver e, de certa forma, me elogiar, para que eu me sinta feliz. É assim que você está vivendo, dependendo da opinião dos outros. Deus pode dar para você a paz verdadeira, a paz que ultrapassa todo entendimento humano. Deus pode dar para você verdadeira felicidade, restauração na sua vida, restauração na sua família. Além de bens materiais, porque Deus também pode te dar isso. Deus pode te abençoar, desde que Ele viva dentro do seu coração, desde que Ele esteja com você. Deus pode te abençoar. E nada é maior, nada é melhor do que ter uma vida restaurada com Deus. Nada pode substituir isso. Paz com Deus, paz na sua consciência, paz com Deus. Orar e saber que Deus está te ouvindo. Orar e saber que Deus te ama. Que hoje você e Deus estão em paz. Que você não tem nenhum pecado perturbando sua consciência. Nada pode ser melhor do que isso. O jovem rico deve ter se arrependido amargamente depois, mas era tarde. Ele perdeu a oportunidade dele. Não perca a sua hoje. Então, eu estou falando isso, é um tema introdutório, porque eu quero entrar na questão do que realmente é romper com o passado. O que é pôr um fim na velha vida. Eu preciso que você comece a perguntar, a se fazer essas perguntas. Será que eu sou como o jovem rico ou será que eu sou o Zaqueu? Qual atitude eu vou ter frente à minha vida anterior? O Zaqueu decidiu pôr um fim na vida anterior dele. E isso levou ele à pobreza, mas levou ele a ter paz com Deus, a ser salvo, a ter vida eterna. O jovem rico decidiu esconder a vida anterior dele, via Jesus nos próprios termos dele, e isso levou ele a se perder. Qual dos caminhos você quer para você? Você vai continuar dormindo em cima dos seus pecados? Ou você vai pôr um fim nisso hoje? Eu quero que o irmão Stephen faça o favor para a gente de ler o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 38 até o versículo 43. A palavra de Deus. João 11, 38. A Bíblia disse: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito lindo, porque esse texto fala para nós sobre o que Jesus quer fazer conosco. A Bíblia diz, né, que nós éramos antes, nós estávamos mortos dos nossos pecados.
antes da gente crer em Jesus, antes da gente fazer arrependimento, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós vivíamos uma vida totalmente prisioneira do pecado. E talvez você que está ouvindo a gente ainda está vivendo assim. Então, eu oro e te aconselho a tomar a mesma decisão que o Zaqueu tomou. Se arrepende, crê em Jesus, faça restituição. Vem para a vida. E talvez não é o seu caso. Talvez você que está ouvindo a gente, você realmente já tomou a decisão. Você já escutou Jesus te chamando, vem para fora, vem. E você creu em Jesus. E você decidiu que você, sim, vai sair, você vai ouvir Jesus e você vai abandonar sua vida antiga. Glória a Deus pela sua vida. E agora a gente vai entrar no tema realmente do romper com o passado.